Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Ainda aqui no segundo congresso do Ibradim, tenho aqui ao meu lado meu grande amigo, meu compadre, Rodrigo Toscano, que vai ter uma participação aqui para o segundo dia. E, Rodrigo, de novo, você já é um chegado do nosso blog. Obrigado aqui por mais uma vez nos prestigiar. Comílio, olha, participar do blog Civil Imobiliário para mim é sempre um prazer muito grande, né? Você tem feito uma contribuição gigantesca para o direito imobiliário, para o direito civil brasileiro através do blog, e eu sempre estarei aqui, sempre for chamado, sem dúvida nenhuma. Bom, a Lei 13.777 foi aprovada, boa parte da doutrina tem elogiado a Lei 13.777, realmente faz todo sentido a gente ter um posicionamento legal a respeito disso, mas ele tem algumas questões a serem ajustadas. Que nos debates, eu tenho visto, muita gente tem levantado esses debates e eu acredito que a doutrina e a jurisprudência vão poder tornar essa legislação muito bem aplicável em todo o Brasil. Mas você chamou um ponto interessante da multipropriedade em condomínios, não é isso? Você pode explicar um pouquinho mais essa questão? Zé Gomide, esse é um assunto realmente que tem chamado a atenção de muita gente. Primeiro, a lei criou mais uma modalidade condominial no nosso Código Civil, né? Nós temos lá o condomínio voluntário, condomínio necessário, o condomínio edilício, o condomínio urbano simples, né? Temos o condomínio de lotes, né? Temos vários tipos de condomínio e o que a lei fez foi criar mais um tipo de condomínio, o condomínio multiproprietário, que tem como característica básica e fundamental exatamente a possibilidade de nós termos mais de um proprietário de frações de tempo, né? Portanto, isso é uma coisa difícil, inclusive no primeiro momento, de se colocar na cabeça, porque a gente está muito acostumado a ser proprietário da coisa, né? Sim. E a ideia da lei é justamente criar a possibilidade da pessoa ser titular de frações de tempo. E pode haver mais de um titular de fração de tempo. E na medida que a gente pode ter mais de um titular de fração de tempo, nós vamos ter o tal condomínio multiproprietário. Na sua pergunta, que é o ponto interessante dela, que realmente confunde muita gente, é que o condomínio multiproprietário, ele pode ou não estar contido no condomínio edilício, né? Pode ser que você tenha um condomínio multiproprietário numa casa isolada, por exemplo, na sua casa de praia, você tem lá a casa de praia e vai constituir um condomínio multiproprietário com 4 amigos, por exemplo, né? E cada um vai ter uma fração de tempo de ali, 1 ano dividido em 3 meses para cada um. 3 meses para cada um. E ali você pode ter essa opção, como você também pode ter a opção de ter o condomínio multiproprietário no condomínio edilício, ou seja, uma unidade autônoma, por exemplo, do apartamento, ela pode ter mais de um multiproprietário naquela unidade autônoma especificamente, né? Assim como também pode existir a hipótese de nós termos um grande empreendimento, como ainda agora há pouco a gente conversava, um empreendimento, por exemplo, de bangalôs, né, que é muito comum em ambientes de praia, né? Você tem lá 20 bangalôs, 10 bangalôs estão submetidos ao condomínio multiproprietário e 10 não estão submetidos, né? Quer dizer, você pode ter várias configurações com a existência do condomínio multiproprietário, seja fora ou dentro de um condomínio edilício, que é um ponto que realmente é muito interessante. Perfeito. Rodrigo, quais são os outros pontos da lei que você acredita que eventualmente mereçam algum tipo de reforma? E como você vê a lei num todo, né? Você acredita que a lei veio em boa hora, veio em boa medida? Você acredita que isso pode fomentar realmente o turismo, os empreendimentos hoteleiros? Omílio, olha, eu sinceramente acho que a lei é importantíssima para a circulação do capital entre nós, sabe? E por um motivo muito simples, efetivamente. Se você pegar uma unidade imobiliária de média no mercado aí de 300 mil, né? Vamos supor, um quarto de hotel, por exemplo, é muito difícil você encontrar um comprador de 300 mil, mas é muito mais fácil você encontrar 10 compradores de 30 mil, por exemplo, 10 titulares de fração de tempo, que vai pagar 30 mil, é muito mais fácil. Eu acho que isso ajuda muito a circular o dinheiro no mercado. Isso é bom para a gente, o Brasil está precisando disso exatamente agora. Isso é muito voltado, inclusive, para o mercado hoteleiro, né? A gente sabe que é exatamente o grupo do mercado hoteleiro é quem forçou mais para nós termos o condomínio multiproprietário especificamente.
Mas, como você disse, realmente existe uma série de entraves que a lei deixou, né? Um desses entraves diz respeito à obrigatoriedade de um administrador profissional, né? Poxa, ainda agora há pouco a gente estava dizendo aqui, se eu posso ter o condomínio multiproprietário fora do ambiente de um condomínio edilício, ou mesmo de um grande empreendimento, para que é que a lei vai me exigir um administrador profissional? Mas você não acha que isso traz uma organização maior, sobretudo quando você vai ter uma série, você vai ter num empreendimento que normalmente teria 50, 60, 70 famílias, você vai ter 300, 400, 500? Bastante, né? Eu acho assim, a lei obrigou a ter o condomínio, o administrador profissional, mas não fez essa distinção. Por exemplo, tem ocasiões que vai ser necessário, né? Por exemplo, quando eu tiver na nossa casa de praia, que eu estou comprando aqui uma casa de praia com Gomírio, por exemplo, em frações de tempo, não precisa nós termos um administrador profissional. Sim. Mas, por exemplo, num mega empreendimento com 100 unidades, que a gente vai ter cada unidade daquela com 12, por exemplo, 12 titulares de condomínio multipropriedade, são 100, você vai multiplicar isso aí por no mínimo 1.200 pessoas ali. É muito importante que a gente tenha um administrador profissional para organizar isso tudo. Talvez a crítica também seja, o que é o administrador? Né? Tem que ser um administrador? Porque veja, você, absolutamente especializado em direito imobiliário, mas não tem um curso, você acho que não posso te qualificar como administrador. O que é esse administrador? Será que não seria alguém também que tenha comprovadamente um conhecimento em direito imobiliário, experiência nisso? Pois é, essa é uma dúvida que a lei deixou, né? Parece que a lei quis dizer que teria que ser um administrador profissional no sentido de ter inscrição no Conselho Regional de Administração local, né? Mas eu particularmente interpreto, até para a gente não perder mesmo o sentido da lei, eu interpreto que possa ser qualquer pessoa que tenha expertise naquilo ali, até porque a lei deixou essa margem mesmo de interpretação. Claro. Ao final, a questão está tirando os cabelos aí, deixando o cabelo dos registradores em pé. Essa matrícula apartada, né? Assim, a ideia me parece até interessante, que cada fração de tempo tenha a sua matrícula individualizada, até para separar, né, eventuais constrições umas das outras. Mas não parece muito simples isso, né? Alguns cartórios estão com dificuldade de entender como fazer isso. Como é que você vê essa questão? Eu acho que o CNJ vai precisar emitir uma norma de caráter nacional para que todos os registradores possam fazer o registro uniformemente, né? Esse é mais uma vez um outro problema da lei, né? E a grande dúvida é se eu tenho lá uma matrícula e eu vou abrir agora a matrícula dos condomínios multiproprietários, será que eu preciso encerrar a matrícula e abrir novas matrículas filhotes, nos modos que a gente faz no condomínio edilício, né? E depois de abrir as matrículas filhotes, já que eu vou ter lá dentro do condomínio edilício, o condomínio multiproprietário, eu vou ter que abrir as tais matrículas netas, né? E aí você vai sofrendo algumas dificuldades de interpretação. E a gente já sabe que tem duas correntes dentro do mundo registral, dizendo, a primeira dizendo, não precisa fazer a extinção da primeira matrícula. Eu pego aquela matrícula lá e nela eu faço remissões a todos os atos de multipropriedade. Outros dizem que não, é melhor que você encerre aquela matrícula, que seria a matrícula originária, e você abra novas matrículas até para você ter a individualização, todas as construções, como você falou, né, contidas nelas ali. Eu, sinceramente, tenho uma dúvida enorme sobre isso, porque essa dúvida não é uma dúvida simples. Sim. É uma dúvida que tem repercussões maiores quando você tem a flutuação do tempo. Porque, como a gente sabe, o condomínio multiproprietário ele prevê a flutuação de tempo. Eu posso ter, por exemplo, o uso de uma unidade de tempo de um mês em janeiro, no próximo ano de um mês em fevereiro, depois em março e assim vai. Como é que eu vou registrar isso em cada matrícula? Como é que eu vou dar uma certidão dessa matrícula, dizendo, olha, eu vou penhorar a sua unidade de tempo flutuante do mês de tal. Poxa, onde é que está isso? Onde é que isso está contido lá no registro de imóveis? De fato, isso aí é possível fazer, sim, mas é lógico que é melhor que tenha uniformização. Claro. No sentido a gente ter cada um registrador fazendo de um modo, por exemplo, você advoga em São Paulo, eu advogo em João Pessoa, como é que você tem que ter o mesmo procedimento aqui e o mesmo procedimento lá, em outras partes do país também. Claro. Eu acho que talvez, Rodrigo, veja se você concorda comigo,
para a gente encerrar, o principal benefício da lei foi conferir a multipropriedade como um novo direito real, né? Isso, em certa medida, traz muita segurança jurídica para os empreendedores que resolvam empreender nisso. E, naturalmente, a gente talvez ainda não estejamos 100% preparados para essas questões, envolvendo questões mais minúcias decorrentes da multipropriedade, mas, ao final, o que a gente vê é uma experiência boa, não é isso? Eu não tenho dúvida, eu sou muito entusiasta. Acho que a gente vai precisar das reformas da lei, realmente vai. Por exemplo, que a gente já debateu também, de você perder a propriedade se você não pagar a contribuição do condomínio multiproprietário. Mas perder como? Perde automaticamente, criando aquela tal anticrese legal, né? Aquilo ali é um problemaço do ponto de vista constitucional, né? Que vai precisar de ajustes. Também não pode deixar solto a um ponto tal da pessoa não pagar a contribuição. A gente precisa encontrar um meio termo. E deixar aquilo ali acabar, o condomínio multiproprietário, o próprio empreendimento, sofrer economicamente com isso, né? A gente tem que criar uma saída para isso. E a gente vai criar, eu tenho certeza que a gente vai criar. Tenho certeza também. Rodrigo, queria mais uma vez agradecer muitíssimo aqui a sua participação de novo ao blog. É sempre bom revê-lo aqui em São Paulo. E muito obrigado de novo aqui por essa brilhante participação sua. Vamos lá, o blog, eu sou tão entusiasmado com o blog de Civil Imobiliário que eu não deixo de escutar nenhuma entrevista e, além do mais, faço questão de divulgar lá no nosso canal do Instagram, o @Direito Civil Brasileiro. O professor Gomide está sempre por lá também com as suas últimas informações sobre direito imobiliário. Para encerrar, meus amigos, esse foi Rodrigo Toscano. Acho que vale a pena você realmente acessar o perfil @Direito Civil Brasileiro, né? Ele tem um volume muito bom de informações e para todo estudante, para todo profissional é imprescindível, assim como o blog também. Um grande abraço, até a próxima.